Olá a todos, bem-vindos mais um episódio do meu podcast Me, Myself and I. O episódio de hoje significa muito para mim porque vamos falar de terapias alternativas. Eu sempre ouvi falar muito de terapias alternativas desde os meus 20 anos, mas confesso que não ligava muito. Mas quando abri a minha primeira empresa, já lá há uns aninhos, conheci várias pessoas ligadas à cura e ao bem-estar físico, mental e emocional através das terapias alternativas. E eu, claro, quis experimentar. A primeira que experimentei foi massagem ayurvédica com uma amiga e confesso-me senti super bem, leve e curada. Passei a fazer uma massagem por semana, pelo menos durante 2 ou 3 anos, com essa amiga que trabalhava comigo, que também fazia pinturas faciais nas festas que eu também organizava dentro da minha empresa, e sentia uma leveza, uma paz, uma cura, sentia mais leve a nível físico, deixava de ter dores, deixava de andar estressada, deixava de estar mal da cabeça. Portanto, o stress, tudo que tinha a ver com stress físico, psicológico e emocional desaparecia. Fazia muito bem. Entretanto, ela engravidou e, com muita pena minha, tive que deixar de fazer porque ela nunca mais fez. Nunca mais consegui arranjar uma pessoa que fizesse uma massagem ayurvédica. Não sei se as pessoas não lidam muito com isso, não pedem muito, não sei se as pessoas não têm esses cursos. O que é certo é que nunca mais consegui fazer uma massagem ayurvédica, com muita pena minha. Tenho que agradecer à Tininha pela tua ajuda, que foi muito importante e fez muito bem. Adorei todas as sessões. A seguir, experimentei meditações, reiki, cristais, através de uma amiga dela. Chegámos até ir a Grândola, a casa dessa amiga dela, e fiz lá muitas sessões de outras terapias alternativas que me ajudou também muito e eu também gostei muito. Mais tarde conheci outras amigas, que isto é mesmo assim, vamos conhecendo várias pessoas ao longo do nosso percurso pessoal e profissional, e comecei também a fazer leitura de tarot, meditações dos senhores do karma, meditação de limpeza da alma, leitura de aura e reiki. Esta minha amiga que fazia estas sessões e estas terapias alternativas chamava-se Paula, infelizmente já partiu de cancro de mama. Quando eu descobri que tinha o meu cancro, entretanto, umas semanas depois descobri que ela tinha partido, porque o cancro tinha voltado e fui ao funeral dela com muita pena minha e muito mal, porque eu tinha acabado de descobrir que tinha cancro de mama. Posso dizer que ela ajudou muito a mim e aos meus filhos, porque ela fazia muitas sessões, ajudava as pessoas à distância, não só, e ajudou também muito o meu filho mais velho, que entretanto também depois passou por uma situação complicada na vida dele e estava também muito revoltado com a vida, comigo, com tudo, e portanto se afastou um bocadinho da família e de mim, e depois um dia acabou por me ligar a dizer que realmente estava um bocado cansado e precisava de ajuda, e eu encaminhei para a Paula. E ela começou a fazer sessões com o meu filho mais velho, com a namorada dele, e o que é certo é que ele depois mais tarde acabou por tirar cursos com ela de reiki e de leitura de aura, ele próprio começou a fazer, e hoje em dia também é terapeuta e a namorada dele também. Posso dizer que ela ajudou-me muito a mim e foi muito importante e fez muito bem, adorei. Obrigada, querida Paula. Tenho muitas saudades tuas e nunca vou esquecer tudo o que fizeste por nós, amiga. Como estava a dizer, o meu filho mais velho acabou por fazer as terapias com ela, acabou por fazer cursos com ela. O que é engraçado é que ele nunca acreditava nisto, nunca quis saber. Quando eu às vezes dizia, vamos fazer umas sessões com umas amigas, não gosto nada disso, não acredito nada disso, nem devias ir, isso é dinheiro mal gasto. O que é certo é que ele mais tarde acabou por fazer e por acreditar, e hoje em dia acredita e faz. É engraçado como é que as pessoas mudam. Ele até chegou a fazer sessões de ayahuasca com a Paula e com o marido e com amigos deles. Foi uma coisa que eu nunca quis fazer, porque sempre achei que era uma coisinha forte para mim, e achei que eram sessões já muito avançadas para mim. Eu sempre fui um bocado receosa de algumas coisas, e aí para esse patamar nunca quis avançar, sempre me meti ali só até às meditações, até ao reiki, a leitura de auras, o resto já não quis fazer. O que é certo é que o meu filho fez vários, e eu cheguei a tê-lo em minha casa, com a namorada, a viver há algum tempo, e via-o bem e via-o a gostar daquilo e queria fazer mais e mais, e dizia que quando lá ia sentia-se bem. Pronto, sempre respeitei, nunca fui obrigada a ir, também nunca insistiram muito comigo, portanto nunca quis fazer. Uma coisa que a Paula sempre insistiu muito comigo era para eu fazer o primeiro nível de reiki, e eu não ligava nenhuma. Mas porquê? Tens que fazer, tens que fazer. Eu andava sempre com enxaquecas, andava sempre a passar muito mal todas as semanas, sempre a pedir reiki à distância, estava sempre a chateá-la, ela, coitada, era uma querida, fazia-me imenso. E eu dizia-lhe sempre,
ando aqui sempre aflita com dores de cabeça todas as semanas, isto não é normal. E ela disse, mas tu tens também que te ajudar a ti própria, tens que ser mais forte que isso, tens que fazer o teu primeiro nível de reiki, porque também te vai ajudar a ti própria, já não vais precisar que as pessoas façam reiki a ti. E eu nunca quis fazer, continuei a pedir a ela à distância. Mais tarde descobri, num workshop de comida saudável, num evento onde eu estava, que a clínica era a doutora Alexandra Vasconcelos, uma médica até muito conhecida, médica de medicina integrativa, onde o chefe, quando eu me queixei lá no meio do workshop se havia alguma coisa que ele me pudesse dar para comer ou indicar, que eu andava sempre com dores de cabeça, sempre com desarranjos intestinais, sempre a sofrer muito mal, com enxaquecas, ele me disse, olha, eu acho que a senhora tem que fazer aqui uma consulta com a doutora Alexandra, que ela é biomédica e certeza que a vai ajudar, a clínica é dela, e foi o que aconteceu. Mais tarde fui uma consulta com a doutora Alexandra, fiz exames com ela, com as pessoas que estavam lá a acompanhá-la, enfermeiras. Fiz também uma consulta com uma nutricionista e chegou-se à conclusão que o meu problema era alergia ao glúten. Eu fiquei alérgica ao glúten depois de 3 anos de ter tirado a vesícula, portanto, eu não era celíaca, fiquei mais tarde e passei muito mal durante muitos anos. Passava a vida de cama, a vomitar, com desarranjos intestinais, com enxaquecas graves, grandes, internada na neurologia do Hospital Francisco Xavier, portanto, isto já não era normal. Andava completamente dopada, com comprimidos, até que a doutora lá me descobriu o que é que eu tinha e nunca mais tive problemas. Entretanto, claro que mais tarde, a pedido da Paula, lá acabei e consegui fazer o primeiro nível de reiki com ela e com o Pedro, com o marido dela. Mas como eu andava, era workaholic e andava sempre a trabalhar e tinha empresas minhas e trabalhava também para outras empresas, eu tive sem fazer, para quem fez o primeiro nível de reiki, sabe que quando se faz o curso, temos depois a seguir fazer 21 dias seguidos de reiki, temos uma folhinha com umas fotografias, onde é que são os pontos que temos, portanto, que fazer o reiki, juntamente com uns sons que nós depois temos que ouvir, que tem uma campainha, que ao fim de uns minutos, a campainha toca e nós temos que parar e passar para outro ponto do nível de reiki, temos que fazer no nosso corpo. E eu tive durante anos não fazia nada disso. Portanto, fiz o curso, mas não fazia aquilo, ou seja, aquilo não estava completo. Até que um dia disse, não, eu sou parva, então tirei o curso, não faço as coisas como deve ser, as pessoas usam o reiki que eu tenho e não faço, sou parva, não. Até que um dia disse, eu tenho que arranjar força de vontade, eu tenho que arranjar tempo, e tenho que fazer isto. E um dia então disse, a partir de agora, todos os dias, esta hora eu vou-me fechar no quarto, ninguém me incomoda, eu vou fazer estes 21 dias que eu tenho que fazer do meu curso de reiki. E foi o que eu consegui fazer. Durante o meu processo de cancro, que entretanto me apareceu em 2017, eu nunca fiz reiki a mim própria, apesar de já ter feito os 21 dias, já podia fazer, mas não me sentia com forças e sempre pedi a outras amigas que entretanto eu conheci também, para me fazerem reiki à distância. E ajudou-me também muito no processo do cancro. Mas há 3 anos comecei então a fazer todos os dias, a mim própria, de manhã à noite, e confesso que me tem ajudado muito. Eu fiz várias leituras de aura com a Paula, também era uma terapia alternativa que eu comecei também a fazer com ela e gostava imenso, sentia-me também muito bem e sentia que me fazia muito bem em todos os níveis, mental, psicológico, emocional, físico. Fiz várias leituras de aura com a Paula, como estava a dizer, tenho pena não ter conseguido fazer mais, porque também me ajudou muito, como eu disse. Mas tenho um episódio que vou partilhar pela primeira vez com vocês a nível público, porque só 3, 4 pessoas sabem disto. Quando me apareceu o cancro de mama, eu senti, ao fim de umas semanas, ter feito os exames, ter o diagnóstico e, portanto, estarem-me a preparar então para começar a operação e depois a quimioterapia, a rádio, tudo aquele processo. Eu senti como com um apelo para ir ouvir a última leitura da aura que tinha feito com a Paula. Não sabia porquê, não sentia que parecia que alguém me dizia, tens que ir ler aquilo, tens que ir ler aquilo, tens que ir ouvir aquilo, tens que ir ouvir aquilo. E disse, mas que disparate é este? Mas a que propósito, parecia que havia alguma coisa que me dizia, eu tinha que ir ouvir aquilo. Até quando eu disse, pronto, então, eu vou ouvir aquilo para ver o que é que se passa. Não encontrava. Eu disse, isto não me está a acontecer. Quer dizer, eu sinto um apelo, não sei vindo de onde ou de quem, que eu tenho que ir ouvir aquela leitura dela e agora não encontro. Bem, eu andei maluca. Cheguei a falar com o Pedro para ver se ele conseguia descobrir. Ele não conseguiu. Até que um dia lá descobri no meu computador, finalmente, a minha leitura da aura estava lá guardada numa pasta. Sentei-me na minha cama, nesse dia, à noite, já depois de toda a gente estar a dormir, e sentei-me na minha cama, recostada,
calmamente, à noite já com tudo em silêncio a ouvir. E aí fez-me o clique. Digo assim, isto há coisas que não sei, há coisas que não se explicam. Comecei a ouvir e disse assim, isto não é normal. Eu só falava sozinha, portanto eu já falava sozinha. E comecei a sentir as lágrimas correrem pelo rosto. Porquê? Ao mesmo tempo que sentia um misto de alívio e felicidade e sorrir, assim, ao mesmo tempo. Porquê? Agora está aqui o porquê que eu tinha que ouvir isto. Porquê? Portanto, a Paula, lá de onde ela está, ela estava-me a guiar para eu ir ouvir a minha leitura da aura e eu tinha que ouvir para eu estar bem. Vou explicar o porquê. Na minha leitura da aura, que eu tinha feito a última com ela, já há uns 3 anos atrás, que eu tinha feito aquela leitura da aura, como eu disse, ela também estou no processo de cancro, também não estava bem, passou também por vários tratamentos, então eu também não queria incomodá-la e também acabei por não fazer muitas mais. E naquela leitura da aura, a Paula dizia que eu, aos meus 50 e tal anos, não sabia precisar a idade, nem a altura, mas via muito feliz. Eu comecei a pensar para comigo, 50 e tal anos, mas eu tenho 50 anos neste momento, estou com cancro de mama, ela diz que aos 50 e tal anos me está a ver muito feliz, então é porque eu vou conseguir vencer o cancro e vou ficar viva, eu vou viver. Portanto, isto para uma pessoa que acabou de saber que tem cancro, imaginam o que é que quer dizer, não é? E eu pensei, ok, se ela me está a dizer isto, é porque eu vou viver e vou vencer o cancro. E qual era a razão para ela me ver feliz? Tudo tem uma razão. Eu fiz o meu processo, cancro, portanto fiz a operação, a quimioterapia, a radioterapia, a imunoterapia, a hormonoterapia dos 5 anos. Qual era a razão que ela me via tão feliz? Ela não sabia qual era, mas ela via. Não precisava da idade, era 50 e tal anos, não sabia o porquê, nem sabia qual era a altura, mas ela via-me. Então eu vou dizer, há pessoas que não acreditam nestas coisas, eu acredito, e tudo tem batido certo. E eu sou uma pessoa que acredito muito nestas coisas. Eu fui avó aos 54 anos e era o que eu mais queria. Já tinha 3 rapazes, nunca tive uma menina, tive uma sobrinha que fiz coisas com ela como se fosse uma filha, porque a minha irmã era professora e andava pelo país, e ela foi criada comigo e com os meus pais, e as pessoas até achavam graça quando ela fazia adeus à mãe e chorava se eu fosse à mercearia ao lado, portanto ela era muito agarrada a mim, e eu por causa disso, quando tive filhos, queria ter uma menina, mas não tive. Ajudei a criar a minha sobrinha como se fosse minha filha, mas quando tive os meus filhos não tive uma menina e fiquei assim um bocadinho triste. Eu queria ter uma menina para fazer os totós e vesti-la com os vestidinhos e aquilo tudo. Claro que quando fui avó de uma menina fiquei felicíssima, portanto finalmente Deus deu-me uma menina para eu também ajudar a criar e fazer os seus totós e comprar os seus vestidinhos, aquelas coisinhas giras que as meninas têm. E portanto estava aqui a razão que eu tinha que ouvir aquela leitura da aura naquela altura, que era para me dar força e para eu ser positiva e para eu acreditar que ia vencer o cancro e que ia viver. E claro, aqui estava a razão do que é que a Paula me via tão feliz, porque eu aos 54 anos fui avó de uma menina, que era o que eu queria, e fiquei muito feliz. Era essa a felicidade que a Paula via. Portanto, a Paula deu-me essa força e essa razão para acreditar que tudo ia dar certo, e deu, porque eu sou sobrevivente de cancro de mama neste momento. Obrigada, meu Deus. Obrigada ao universo, obrigada a todas as energias, porque eu acredito nas energias todas. E obrigada mais uma vez, minha querida, mesmo ausente, foste uma grande ajuda para mim neste processo. Há uns anos atrás, entretanto, fui convidada por uma amiga minha, a Celeste, para fazer um curso de Core Coaching e PNL do Jorge Dias. Adorei os cursos. Obrigada, Celeste, pelo convite. Também foi muito importante para mim, ajudou muito. Obrigada ao Jorge pelo apoio durante e após os cursos, obrigada por tudo. Recomendo vivamente os cursos do Jorge Dias, tem página de Facebook, Insight Timer, Instagram e site. Acabei também por fazer um curso de Inteligência Emocional e mais um de PNL. E acabei por conhecer e ter mais terapias alternativas. Porquê? Porque durante os meus cursos, o Jorge também gosta muito de terapias alternativas, pratica e acredita. Ele faz meditações fantásticas, ele deu-nos meditações fantásticas durante os cursos para nós ouvirmos. Ouvimos, portanto, também foi as taças tibetanas, exatamente, estava-me a tentar lembrar. Taças tibetanas também tivemos uma sessão com uma fulana fantástica, que também ele convidou para também nos dar essa sessão durante o curso. E também conhecemos as constelações familiares. Era uma das terapias que eu fiz
durante o meu curso e que não conhecia, confesso, constelações familiares, nunca tinha ouvido falar. E fiz uma sessão durante o curso e conheci a Adelaide Galhofa, que é uma terapeuta fantástica, que me ajudou muito depois em sessões que eu fiz com ela pessoalmente. Na altura, o meu pai estava num lar, quando eu estava a tirar este curso, já estava nos cuidados paliativos, que tinha-lhe aparecido um cancro na próstata repentino, sem ter, portanto, nenhum sintoma, era super vigiado. E após 2 internamentos no Hospital de Cascais, o meu pai não havia cura, nem sequer foi operado nem nada, era só mesmo já tratamento, acabou por ficar em cuidados paliativos e partiu ao fim de 6 meses. E nos últimos 2 meses, o meu pai acabou por ter mesmo que ir para um lar, para os cuidados paliativos. Claro que eu, como menino do papá que fui, sou e serei, não estava a conseguir lidar com isto. Porquê? Primeiro porque o meu pai, quando eu tive o meu cancro de mama, até perguntava o que era o cancro, o que era isso o cancro, apesar de termos cancro na família. Eu tenho da parte da minha mãe e da parte do meu pai, de ambas as partes da família, e na altura que me apareceu a mim, o irmão dele mais novo também estava a passar por um cancro. Portanto, o meu pai teve assim umas alturas complicadas, por isso é que depois acabou por ter um ataque cardíaco quando eu estava a fazer quimioterapia, o meu tio também, porque ele não estava a conseguir lidar com isto tudo. A filha mais nova, o irmão mais novo, estarem os dois com cancro na mesma altura é complicado, ainda para mais o meu tio depois partiu no Natal. Portanto, o meu pai nunca pensou que um dia mais tarde iria ter isto, e nem nós nunca pensávamos que ele um dia ia partir num ataque cardíaco, era o que ele já tinha tido há uns anos atrás e teve durante o meu processo, quando eu estava a fazer a quimioterapia. Portanto, isto não fazia muito sentido. O meu pai, em janeiro, começa com os sintomas, a sangrar, a urinar com sangue, foi ao hospital, esteve internado um mês, saiu para casa, teve 1 mês ou 2, voltou a estar mais internado, foi numa altura de pandemia que não se conseguia estar ao pé dele, foi muito complicado. Entretanto, a última vez que depois saiu do hospital, veio para casa, mas as pessoas em casa também já não queriam cuidar dele, porque já estava numa altura, já estava complicada, acabou por ir para o tal lar, já estava oxigênio, já estava a sonda, já estava com fralda e já estava também algaleado, era muito complicado estar numa casa assim. E eu ia vê-lo todos os dias, não é? Mas não estava a conseguir lidar com a doença e sabia que era uma partida que estava para breve. O meu pai teve 2 meses no lar. A Adelaide ajudou muito porque quando ele morreu, eu tinha feito uma sessão umas semanas antes e sinto, e que eu ajudei a partir em paz, porque ele também queria morrer, ele já pediu para morrer, que ele sofreu imenso até ao final. Ele estava lúcido, ele sabia o que é que tinha e sofria imenso com dores, e ele dizia que queria partir, queria morrer, que já não conseguia estar a lutar com aquele sofrimento. Na altura, eu e o meu filho até dizíamos que se houvesse eutanásia, até queríamos para o meu pai. E, portanto, senti que com a sessão que eu fiz de constelações familiares com a Adelaide, que o meu pai conseguiu partir em paz, mas que ao mesmo tempo eu consegui lidar com a partida dele de uma forma que nem imaginava. Fiquei em paz também comigo própria, ao fim e ao cabo, apesar de me gostar, era uma paz que eu não sei explicar. Aliás, no dia do funeral, o meu filho mais novo tempo estava-me: estás bem? Estou. Ele achava muito estranho como é que eu não estava a chorar muito, nem estava assim a passar muito mal, porque ela conseguiu-me ajudar muito, ajudou-me de uma maneira com a constelação familiar que fez, que eu fiquei mesmo em paz, consegui que o meu pai partisse em paz. E depois, mais tarde, falei com ela e disse: Adelaide, eu tenho a certeza absoluta que aquilo que fizemos e que aquilo que fizemos na sessão da constelação familiar consigo, que me ajudou muito e que ajudou também a partir o meu pai em paz, e que ele partiu mais cedo e foi em paz, e que também me ajudou a me aliar com a morte. Ele disse: pois é, Teresa, é verdade, as sessões também ajudam as pessoas a partirem em paz e as pessoas a lidarem com a partida dos entes queridos em paz e melhor. E foi uma coisa que eu nunca imaginei. Por isso também recomendo muito a Adelaide Galhofa, também tem página de Facebook e Instagram, é fantástica. Eu tenho pena ainda não ter conseguido fazer mais sessões com ela, mas tenho que fazer, porque sinto essa necessidade, e ela própria também já me disse, e para mim também foi muito importante e ajudou muito também. Obrigada, Adelaide. A minha amiga Celeste Laranjeira, neste momento, depois de ter tirado aqueles cursos, também já tirou outras terapias, barras de acesso, que ainda não experimentei, mas tenho que experimentar contigo, e outras terapias alternativas, meditações e outras coisas que ela, entretanto, também já me ajudou também, já me enviou e eu já fiz também com ela. Também são terapias muito boas e eu recomendo vivamente. A Celeste também tem páginas de Facebook e Instagram. E eu acho que hoje em dia as pessoas cada vez estão mais viradas para o bem-estar físico, psicológico e emocional, através não só de alimentação saudável, terapias alternativas,
porque eu tenho a certeza absoluta que neste preciso momento o cancro, eu sei que tinha uma parte hereditária que podia-me aparecer, porque tinha cancro de ambas as partes da família, mas tenho a certeza absoluta que o facto de eu ter passado violência doméstica, ter perdido as minhas empresas, ter tido problemas com o meu ex-marido, tudo isso também fez com que eu não soubesse lidar com a tristeza, com o sentimento de perda, de revolta, de tudo, e isso também criou condições para que o cancro me aparecesse. Tenho a certeza absoluta. Sei que o cancro também acontece a muitas pessoas que não têm a parte hereditária como eu tinha, e também sei que o cancro acontece a pessoas que são super saudáveis, não têm problemas nenhuns, nem de familiares, nem a nível de alimentação, nem nada. No entanto, se formos bem a ver, eu posso, por exemplo, dizer a Paula, era uma pessoa super saudável, ela até era vegan, quando teve o cancro dela até foi ao México buscar umas ervas e umas águas para ela beber. Ela fazia tudo e mais alguma coisa, fez pêndulos, ela fez montes de terapias, no entanto, acabou por partir. Mas a Paula tinha um grande desgosto, estava ligado ao filho dela, por causa do divórcio que ela teve, e portanto, no fundo, há sempre alguma coisa que despoleta o cancro, há sempre ali alguma coisa a nível emocional que não está bem resolvida e que a maior parte dos cancros, tenho a certeza, que são por traumas que nós vivemos no nosso passado, sejam pessoais, profissionais, sejam financeiros, sejam psicológicos, sejam familiares, mas tenho a certeza que todos esses traumas só trazem doenças, não só o cancro, como outras doenças, também a nível de saúde mental. Por isso, acredito e recomendo vivamente que as pessoas façam terapias alternativas. Há imensas, as pessoas só têm que escolher e procurar o que é melhor para elas, experimentem e façam, porque eu falo por mim, ao longo da minha vida, tem-me ajudado muito a mim e aos meus filhos. Só tenho que agradecer a todos os terapeutas que se cruzaram comigo na minha vida e que me ajudaram imenso. Por isso, hoje este episódio foi dedicado a estas pessoas que me ajudaram nestes processos e nestas partes da minha vida, a mim e aos meus filhos, e foi dedicado às terapias alternativas, que acho que são terapias muito importantes e cada vez mais temos que recorrer a elas também para a nossa saúde física e mental. Espero que tenham gostado. Até um próximo episódio. Até breve.